que faz uma pessoa continuar de pé quando tudo ao redor desmorona? O que faz uma pessoa continuar de pé quando tudo ao redor desmorona? Josué, aquela criança que vocês já conhecem, está dentro de um campo de concentração durante a Segunda Guerra. Acredita na sua inocência que tudo aquilo ali era um jogo. Seu pai, Guido, consegue construir essa ficção com amor, mas também com grande desespero, com a intenção de proteger o seu filho, protegê-lo daquela realidade dura, daquela realidade que o cercava. E graças a Deus Josué acreditou. Ele obedece às regras, ele suporta a fome, aguenta o frio, fica quieto quando ele precisava ficar quieto, ele se esconde quando precisava se esconder. Por quê? O que motivava o Josué a seguir as regras? Porque havia um prêmio no fim. O pai havia dito para ele que se eles conseguissem vencer aquele jogo, no fim ele ganharia um tanque. O pai havia prometido, ele havia acreditado. Durante toda a nossa série de mensagens, nós caminhamos juntos, com Guido, com Josué, pai e filho. Tentamos fazer um paralelo do filme A Vida é Bela com as mensagens. A primeira mensagem, aprendemos que o sofrimento, que a fornalha, ela não pede licença. Ela chega na vida de qualquer um. Ela chega sem avisar. Ela chega sem pedir permissão. Na segunda mensagem, nós aprendemos que somente Cristo pode traduzir a nossa dor. Porque Ele sabe o que é dor. Porque Ele desceu até a fornalha. Ele conheceu o sofrimento por dentro. Na penúltima mensagem, nós aprendemos que o fogo da fornalha não é para nos destruir, mas é para nos forjar. Ele tem um propósito, e Deus não desperdiça nenhuma lágrima humana, porque nas mãos de Deus, no ferreiro, Ele nos transforma, Ele nos forma. Mas há uma pergunta que fica suspensa, uma pergunta que pode pairar no seu coração, uma pergunta que possivelmente toda pessoa que sofre já pode ter se perguntado em algum momento: para onde tudo isso vai? Para onde tudo isso aponta? O que é que está do outro lado da fornalha? O que é que sustenta você, meus queridos, quando o sofrimento chega na sua vida? O que é que sustenta você quando o sofrimento não passa? Quando a noite parece longa demais, parece insustentável? É exatamente essa resposta que nós queremos dar essa noite, à luz do que o apóstolo João responde para a igreja, lá em Apocalipse 21. E a resposta não é uma explicação, a resposta é uma visão, é uma esperança, é o novo céu e a nova terra que se aproximam. Josué, a criança, se manteve no campo porque havia um prêmio prometido, e ele acreditou naquela promessa do pai. Hoje nós vamos descobrir qual é o prêmio que sustenta o cristão dentro da fornalha, e vamos descobrir que esse prêmio é mais real do que qualquer coisa que esse mundo pode lhe oferecer ou tirar-lhe. Vamos à palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 21, vamos ler apenas os primeiros 4 versos, que diz assim: e vi-nos novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra, para Te cultuar, Senhor, para Te louvar.
Ó Pai, prepara os nossos corações, aquieta a nossa alma, Senhor, que não haja distrações, mas estejamos atentos e o nosso coração possa estar cativo à Tua palavra, Deus. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de que eu sou, mas que o Senhor possa me usar para produzir frutos para a Tua glória, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. Hoje chegaremos ao fim da nossa série de mensagens, Caminhando com Deus na Fornalha. É verdade, é verdade. E até que enfim, vocês vão descobrir por que tem no tema da mensagem, é verdade, é verdade. Eu falei que somente na última mensagem nós descobriríamos o porquê de é verdade, é verdade. O título da mensagem de hoje é O Fim que Sustenta a Caminhada. O fim que sustenta a caminhada. Primeiro, é importante contextualizar esse texto que lemos. Para quem esse texto foi escrito? Qual era o contexto daqueles irmãos? Apocalipse, meus queridos, muita gente tem até medo de ler, de abrir Apocalipse, né? Que fala de catástrofes e tudo mais. Ele não foi escrito para cristãos curiosos, que buscam saber como será o fim dos tempos. Não, meus queridos. Ele foi escrito primeiro, no final do primeiro século, durante o reinado do imperador Domiciano, que foi um dos grandes perseguidores da igreja, um grande perseguidor da igreja, uma perseguição extremamente violenta. Então os irmãos, para quem Paulo estava destinando essa carta às 7 igrejas, eram pessoas que viviam sob um medo constante, suas casas saqueadas, familiares presos, seus irmãos na fé e até irmãos de sangue jogados na arena para serem comidos, despedaçados pelas feras, como um grande espetáculo. Muitos foram amarrados em estacas e queimados vivos, cobertos de piches. Meus irmãos, tudo isso unicamente porque eles criam em Cristo, porque eles não negaram a fé no Senhor. Era esse tipo de problema que aqueles irmãos estavam enfrentando. O propósito do livro não era satisfazer a curiosidade daqueles irmãos sobre o fim dos tempos, não. O propósito do livro de Apocalipse, é claro, é sustentar aquele povo, e sustentar este povo aqui, diante dos sofrimentos, meus irmãos, mas sustentar dando a esse povo, dando àquele povo, uma visão de um futuro que Deus garantiu, a visão de um futuro que a igreja seria vitoriosa, que nada poderia impedir a vitória da igreja. Então João não escreve para explicar, ele escreve para fortalecer a igreja em tempo de sofrimento, enquanto a igreja estava passando pela fornalha. E o que é que ele usa como instrumento, como matéria-prima para isso? A esperança. Uma esperança concreta, uma esperança ancorada, fundamentada na soberania de Deus que governa a história. E esse Deus que governa a história, que já garantiu o fim dela. Então é dentro desse contexto que João escreve Apocalipse 21. E João está oferecendo àquelas pessoas, não uma explicação, não um argumento. Veja, João oferece sobretudo uma visão. A visão de um novo mundo, de um novo céu, de uma nova terra, de uma cidade que desce, de um Deus que habita, de lágrimas que são enxugadas. A nossa proposição de hoje é: somente quem conhece o fim é capaz de caminhar sem desmoronar no meio da fornalha. Somente quem conhece o fim é capaz de caminhar sem desmoronar no meio da fornalha. Nós podemos caminhar sem desmoronar porque Deus promete renovar todas as coisas. Olha o que é que o versículo 1 diz: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós caminhamos sem desmoronar, porque Deus promete renovar todas as coisas. A primeira coisa que chama a atenção aqui nesse versículo é o verbo ver. João não deduziu, João não concluiu, João viu. Apocalipse é um livro de visões, e isso é muito importante, porque o sofrimento, ele impede frequentemente a nossa capacidade de ver, inclusive de enxergar além daquilo que nós estamos passando, além da dor,
além da nuvem cinza. O sofrimento rouba muitas vezes essa nossa capacidade de enxergar. Às vezes a fornalha, ela consome o nosso campo de visão. Nós não conseguimos enxergar nada além dela. E o que João faz ao longo de todo o livro é ampliar esse horizonte. É fazer aqueles que estão com a miopia espiritual enxergar além. É mostrar que há um outro lado. Há um outro lado além das chamas da fornalha. Há um outro lado além da dor e além do silêncio. E o que é que ele vê, meus queridos? João vê um novo céu e uma nova terra. A palavra grega aqui para o novo, você tem basicamente duas palavras para o novo, diferente do português, né, que novo é novo. Mas no grego você tem duas palavras, e essa palavra não é a ideia de um novo para criar algo novo a partir do nada. A ideia aqui é a ideia de criar algo novo a partir daquilo que já existe. A referência de algo que já existe. Então não é aquela ideia de destruir toda a terra e fazer outra terra completamente diferente. Não é essa a ideia. Mas é fazer algo novo a partir dessa terra, a partir do céu. Algo que transcende, algo que é melhor, infinitamente melhor. Inclusive João vai falar no texto que o mar já não existe. Parece algo desproporcional, parece algo sem sentido ele falar isso aí. Mas nós precisamos entender o que é que o mar simboliza ou significa para aqueles irmãos, para aquele tempo. Porque para os leitores do primeiro século, o mar simboliza caos. O mar simboliza ameaça, o mar simboliza separação. Inclusive o próprio João escreve numa ilha, onde o mar simboliza essa separação dele para com os outros irmãos. E João diz, na nova criação, não é que não haverá praia e mar, tá? Entenda, que é simbológico, não é? A ausência do mar na nova criação, não é porque não haverá o mar, não é que nós não podemos tomar banho de praia e tal, possivelmente haverá sim o mar, né? O que não haverá será a poluição, mas haverá sim o mar, né? Então, o que João está querendo dizer é que na nova criação, não haverá caos, não haverá mais ameaça, não haverá mais separação, é isso que ele está querendo dizer. E aqui está uma das diferenças mais profundas entre o cristianismo e todas as outras formas de esperança que o mundo propõe, ou que filosofias propõem. Por exemplo, as filosofias antigas, elas vão tentar resolver o problema do sofrimento pedindo desapego. Os estoicos, certamente Luan e Pedro podiam falar muito mais do que eu sobre eles, mas a ideia é que a melhor maneira de você enfrentar a vida, a melhor maneira de você enfrentar a dor, ou evitar a dor, é não se apegando demais às coisas. É não se apegando demais a esta vida, dizem os estoicos. Os budistas dizem que a melhor maneira de evitar dor e sofrimento é você não desejar, é você suprimir os seus desejos. O que eles oferecem, na verdade, no fundo, é uma forma de anestesia. É a ideia: sinta menos, espere menos, apegue-se menos, deseje menos. Mas o evangelho não é um evangelho do desapego. O que o evangelho promete é renovação. Ele não diz aprenda a amar menos, aprenda a amar menos a vida. Ele diz: você receberá uma vida que vai infinitamente além de tudo que você já pensou ou imaginou. Não é uma versão consoladora. Não, meus queridos. Não é você vai ter uma vidinha um pouco melhor se você morrer. Não é uma visão consoladora do que você perdeu, mas é uma existência nova, é uma existência plena, é uma existência sem corrupção, é uma existência sem peso, sem toda aquela consequência que o pecado introduz na criação. Tim Keller vai dizer que, lembremos que essa série de mensagens baseada no livro de Tim Keller, Caminhando com Deus em Meu Sofrimento e a Dor, ele vai dizer que a doutrina cristã da ressurreição é uma espécie de turning point, é uma espécie de reversão. Porque a doutrina da ressurreição, ela dá uma esperança fundamentada num fato. Ela é uma reversão da perda. Ela é uma reversão do nunca mais para o ainda virá. Aguarde. Há uma esperança. Então, a ressurreição, ela fundamenta a esperança do crente. E o que virá, meus queridos, não é apenas a devolução da vida que tivemos antes. Não. É a vida que sempre desejamos ter e nunca alcançaremos plenamente aqui.
Nós receberemos não apenas a vida que tivemos, mas a vida que sempre desejamos ter, meus queridos, e não seremos capazes jamais de alcançar plenamente aqui. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 8:18. Ele vai dizer com a precisão que nós devemos perceber essa noite. Ele vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam àquilo que está guardado para nós. E Paulo aqui não está minimizando o sofrimento, porque ele sabia o que era sofrer. Ele conhecia a fornalha por dentro, naufrágio, açoites, prisões, rejeições. Ele não fala de um lugar de conforto, ele fala de um lugar de certeza. A glória vindoura é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que essa vida possa lhe dar. Ele é incomparavelmente maior do que qualquer sofrimento que você possa passar nesta vida. Mas não porque o sofrimento é pequeno, mas porque a glória que há de vir é imensurável, é muito maior. Então o cristão que sofre, ele não espera um remendo no mundo que existe, ele espera um novo céu, ele espera uma nova terra. E essa esperança não é uma fuga do presente. Essa esperança é o fundamento que torna a fornalha, que torna esta vida suportável. É saber que esse mundo vai passar, é saber que as coisas serão novas e melhores. Como é que isso toca a sua vida? Se você está no meio de uma perda, se você está no meio da fornalha, se você está no meio de algo que parece irreversível, um relacionamento que não voltará mais, uma saúde que não vai se recuperar, um sonho que na sua mente é impossível de se realizar. Primeiro versículo de Apocalipse diz: o Deus que você serve não é um Deus de remendos, é um Deus da nova criação. Da nova criação. Isso significa, meus queridos, que nenhuma perda nesta vida tem a última palavra sobre a sua história. Pense sobre isso, medite nessa verdade, até que ela desça para o seu coração, ela faça sentido para a sua alma. O futuro que Deus preparou para você não é uma visão melhorada do presente, é um mundo totalmente novo, é uma vida totalmente nova, onde tudo que o pecado corrompeu será consertado, mas não apenas só consertado, será superado, será muito melhor. Então, diante do sofrimento, olhe para ele, o sofrimento daqui, mas sem perder de vista o que está por vir. Pergunte-se regularmente: o que estou sofrendo agora pode ser comparado com o que Deus prometeu? Paulo diz: não. Eu sei que dói, eu sei que é ruim, mas Paulo diz: não. Nada, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma falta, nenhum luto, nenhuma angústia na sua alma pode ser comparado com aquilo que está guardado para você na glória, na nova criação, nos novos céus e na nova terra. Não deixe o inimigo da sua alma fazer você perder de vista essa verdade. Segundo, caminhamos sem desmoronar, porque Deus vem habitar conosco. Versos 2 e 3: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. O segundo movimento dessa visão de João, ele é bem surpreendente, eu diria até mais surpreendente do que o primeiro, porque não é a cidade em si o elemento, é a direção desse movimento, é a direção da cidade, porque a nova Jerusalém não sobe, ela desce, que descia do céu da parte de Deus, ou seja, o movimento é de cima para baixo, é Deus que vem em direção à humanidade. Não é a humanidade que sobe na direção de Deus. Isso de alguma maneira subverte toda a lógica religiosa, porque toda a lógica religiosa que o ser humano construiu ao longo do tempo, toda a história da religião humana é a tentativa do ser humano de buscar a Deus, é a tentativa do ser humano, é o esforço do ser humano de subir.
Em algum nível da história, ou sempre na história da religião, a gente vai ver a tentativa do ser humano de se aproximar, de buscar, por meio de rituais, por meio de sacrifícios, por meio de méritos, por meio de disciplinas espirituais. É sempre a tentativa do ser humano se tornar digno de ir para o céu, digno da presença divina. A Torre de Babel é um símbolo muito claro sobre isso. É a humanidade construindo uma estrutura para alcançar os céus. Isso é muito simbólico. Mas João vê o oposto. João diz: não. É a cidade que desce. É o Deus que vem. E ela desce enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. É uma imagem de intimidade, é uma imagem de amor. Não é uma imagem de um Deus distante. É a imagem de um noivo que finalmente pode estar com a noiva que ama, completamente, permanentemente, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma barreira. E então a voz anuncia: o tabernáculo de Deus está entre os homens. A palavra tabernáculo, que é bem Antigo Testamento, mas ela não é acidental, porque no Antigo Testamento o tabernáculo é aquela tenda, que simbolizava ali a presença de Deus, e era levada durante todo o período de peregrinação do povo no deserto. É uma estrutura de fato portátil. O povo chegava, montava a tenda, ali havia um sinal visível de que Deus estava com o povo, mas aquela presença de Deus no meio do povo era uma presença mediada. Havia o átrio externo, havia o lugar santo e havia o santo dos santos. Somente nos santos dos santos somente uma pessoa entrava no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar onde estava ali revelada a glória e a presença de Deus. Uma vez por ano. Sangue de animais. Lembram? Os animais precisavam ser mortos. O povo adorava à distância. A presença de Deus era real, mas havia sempre uma barreira, havia um véu. Lembram o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? O véu do templo se rasgou, e o texto é claro, de cima para baixo. Não foi um rasgo acidental, meus queridos. Foi o próprio Deus rasgando, tirando toda a barreira. O caminho para a presença de Deus foi aberto pelo sangue do Filho. E o que é que Apocalipse 21 diz? Ele revela para nós a consumação desse movimento. O tabernáculo de Deus estabelecido entre os homens, sem véu, sem distância, sem mediação, Ele habitará com o seu povo. Essa é a consumação de tudo que o Éden prometeu, meus queridos, e o pecado interrompeu. Deus criou o ser humano para uma comunhão plena, para caminhar com Ele no jardim, para habitar com Ele para sempre, para ser o nosso Deus nós sermos povo dEle. O pecado rompe essa comunhão. Então, a história inteira da redenção, a história inteira da Bíblia, é a história de um Deus que desce, que vem ao encontro do seu povo. É a história de um Deus que quer restaurar a comunhão com o seu povo. E aqui em Apocalipse 21, é como se nós víssemos o clímax de toda a história. É o movimento final, é a cena final de todas as coisas. O cristianismo promete, meus queridos, comunhão pessoal, comunhão permanente e plena com Deus que desceu. O Éden é restaurado, mas agora a visão não é mais de um jardim, mas sim de uma cidade. Para o cristão que sofre, isso significa que a esperança não é apenas um futuro sem dor, é um futuro com presença. O que a fornalha frequentemente rouba com mais crueldade não é o conforto, é o senso da ausência. É o senso de que nós fomos abandonados por Deus. É a mentira do diabo na minha e na sua mente, dizendo: Deus não te ama, olha o que você está passando. É possível, nós já falamos sobre isso. Essa sensação de abandono causada pela fornalha, pelo silêncio de Deus, da oração que parece que não atravessa o teto, parece que Deus não está ouvindo. O grito de Jesus na cruz, meus queridos: Deus meu, vão ver o fim de todas as coisas. E Ele diz: um dia não haverá mais distância,
Um dia Deus mesmo estará com eles, Deus mesmo estará conosco, Deus mesmo estará comigo e com você. Então a pergunta mais honesta que alguém pode fazer dentro da fornalha não é: por que está acontecendo comigo? Mas é: onde está Deus nisso tudo? E eu lhe digo, meus queridos, Apocalipse 21, 2 e 3 diz: não esqueça jamais, Deus está vindo. Deus está vindo, Deus está vindo, e Ele chegará, meus queridos, Ele chegará. Precisamos cultivar uma espiritualidade que espera a presença de Deus, mas não apenas no futuro que virá, mas uma espiritualidade que entende que Deus está presente também aqui e agora no meio da fornalha. Não apenas um dia Ele virá e Ele virá, aquele que disse que voltará, voltará, mas em cada momento real de comunhão com Deus, por meio da oração, da mesa do Senhor, é de alguma maneira um aperitivo da presença de Deus que virá plenamente um dia. No meio da fornalha, precisamos lembrar: Deus está vindo, mas também Ele já está presente conosco, Ele já está dentro do sofrimento conosco, e o que nós experimentamos agora, parcialmente, essa presença será plena e será permanente na nova criação. Pergunte-se: estou tratando a presença de Deus como o maior bem que existe? Ou eu estou buscando a sua presença apenas como instrumento para conseguir o que realmente quero? Você entende que o melhor presente da sua vida é o próprio Deus? Você pode olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ou você, quando Deus não dá o que você quer, você faz birra contra Deus, não vem para a igreja, se desanima. Isso mostra o seu interesse. Isso mostra que você de fato não entendeu que o melhor presente de Deus na sua vida é Ele mesmo, é a sua presença em sua vida. Você consegue passar pela fornalha, meu querido, minha irmã, confiante no Senhor, certo que Ele está contigo? Caminhamos sem desmoronar por fim, porque toda lágrima será enxugada. Toda lágrima será enxugada. Por isso caminhamos sem desmoronar. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis aqui, meus queridos, a esperança do crente, o ápice de todo esse texto que nós estamos lendo. João enumera aqui algumas realidades que vão acabar: morte, pranto, lamento, dor. E essas palavras, de fato, elas descrevem a experiência pelas quais aqueles irmãos estavam passando, mas descreve também a experiência de qualquer pessoa que já sentou à beira do leito de morte, que já perdeu alguém que amava, que já cheirou no escuro do seu quarto, sem saber se a dor passaria, que já questionou a Deus: por que não me ouves? São palavras que descrevem experiências de qualquer um, meus queridos, principalmente aqueles irmãos que estavam sendo mortos, despedaçados, mas também descreve a experiência de alguém que ouviu um diagnóstico inesperado, de alguém que foi traído por alguém que amava profundamente, de alguém que sabe o que é sofrer de verdade. Mas antes de enumerar aquilo que vai cessar, João, ele traz um registro. Ele diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É um gesto de intimidade, né? Não é uma declaração genérica: o sofrimento vai acabar um dia e tudo certo. Não, é uma imagem de Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus soberano que governa sobre a história, curvando sobre cada rosto, meus queridos, enxugando cada lágrima individualmente, toda lágrima. Não as lágrimas em geral, as suas lágrimas, as minhas lágrimas, as lágrimas de todos aqueles que já choraram dentro da fornalha um dia. E Deus conhece cada lágrima que nós derramamos. Nenhuma foi esquecida, nenhuma foi desperdiçada. A morte cessará. Para os leitores de João, meus queridos,
que viam irmãos morrendo, parentes morrendo nas arenas, nas estacas. Isso era uma promessa importante. A morte é o inimigo final do crente. Paulo chama assim a morte, quando ele diz lá em 1 Coríntios 15, 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ela é a última consequência do pecado, a sombra que persegue toda a existência humana, o nunca mais. É o nunca mais, na sua forma mais brutal. Sabe o que é que João diz? Ela passará, ela será vencida, ela será eliminada. O pranto passará, o lamento passará, a dor cessará. Não porque seremos anestesiados, ou não porque deixaremos de sentir, ou seremos incapazes de sentir, mas porque todas as causas de toda a dor, meus queridos, serão eliminadas. O mal, o pecado, a morte, a separação, a injustiça, tudo o que gerou lágrimas ao longo de toda a história terá passado. E o que restará é tudo o que Deus sempre prometeu para a sua criação: glória, alegria, comunhão, justiça, vida plena, sem nenhuma sombra. Os destinatários dessa carta, os primeiros mártires da igreja, aqueles que morreram por causa da sua fé, sabe o que eles faziam quando eles estavam sendo queimados, comidos pelas feras? Eles cantavam. Era um grande testemunho que muitos se converteram por causa do testemunho daqueles homens e mulheres que cantavam diante da sua morte, quando estavam sendo queimados ou estraçalhados. As pessoas olhavam e não conseguiam entender como pode. Sabe por quê, meus queridos? Porque a esperança deles era uma esperança viva, era uma esperança que nenhuma dor, que nada no presente conseguiria destruir, porque ela estava ancorada num futuro que Deus havia prometido e garantido. O futuro que carregavam dentro de si era mais real. Veja, o futuro que eles nem viam, somente imaginavam, era mais real para aqueles homens e mulheres do que o sofrimento que eles sentiam no corpo. Parece loucura, mas aquilo que eles nem viam trazia mais sentido, trazia bálsamo, trazia alegria, trazia esperança do que a dor que eles sentiam. A esperança era maior e trazia alegria. O futuro determina a maneira de viver o presente. Sempre o futuro determina a maneira de ver o presente. Se você ver um futuro sem esperança, se você ver um futuro onde a morte é o fim, isso vai determinar a forma que você vive. Timothy Kelly conta a história no livro de dois homens que foram jogados na mesma masmorra. Dois homens que antes de serem presos tiveram notícias. Um teve a notícia de que sua família estava viva e o esperava depois da prisão. O outro teve a notícia de que sua família estava morta. Os dois passaram pelas mesmas circunstâncias, o mesmo cárcere, a mesma escuridão, as mesmas faltas. Aquele que sabia que quando saísse da prisão não teria sua família esperando, definhou e morreu. O segundo sobreviveu. Por quê? Porque a diferença não estava nas circunstâncias, estava no futuro, estava naquilo que eles esperavam, estava na sua esperança. E esse futuro que estava dentro deles. Mas a esperança que estamos falando não é um otimismo barato, não é uma disposição mental de ver o lado bom das coisas, não é o autoconvencimento, não é o pensamento positivo. É uma certeza, meus queridos, é uma certeza ancorada na cruz e na ressurreição de Cristo. E somente isso, ancorada na ressurreição, que é um fato. Quando João, lá em Apocalipse 5, ele vê em suas visões, ele vê quem abre os selos da história, ele vê quem governa todas as coisas. Não é um leão todo poderoso, não é cheio de exército com espadas. Ele vê um cordeiro com cicatrizes, o cordeiro que sofreu. Foi esse cordeiro que sofreu, que reina. E é exatamente isso, porque ele sofreu, porque ele desceu, porque ele foi traído, abandonado e crucificado, que nós podemos confiar que o fim que ele promete é real. Na cruz o mal foi derrotado pelo próprio mal. O mal que o mal achou que estava tentando contra Cristo, Cristo colocou de volta contra o mal. O crime supremo, o assassinato do único justo, tornou-se a intervenção que extinguiu o pecado.
foi a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Jesus Cristo. E porque o Cordeiro venceu dessa forma, toda lágrima será enxugada. Toda lágrima será enxugada. Não como alívio passageiro, meus queridos, mas como uma eliminação permanente das primeiras coisas. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então esse versículo 4, ele precisa ser gravado no seu coração, para que em momentos que a fornalha esteja mais esquentando, mas não como uma fórmula mágica, não, mas como uma realidade que precisa estar presente no meu e no seu coração, uma realidade que é certa que vai acontecer. Chore honestamente. O Deus que enxugará toda a sua lágrima não pede que você finja que não está doendo. Os salmos de lamento estão aí para nos mostrar isso. Os salmos mostram que há espaço para dor, para lamento no povo de Deus. Mas confie soberanamente. O mesmo Deus que governa o fim da história, governa o seu sofrimento. Nenhuma lágrima é acidental, nenhuma dor é desperdiçada nas mãos de um Deus que é soberano e bom. Nós percorremos juntos 3 lições preciosas nesse texto. Primeiro, vimos que Deus promete não um remendo, mas uma renovação radical, um novo céu, uma nova terra, onde tudo aquilo que o pecado corrompeu será superado, será deixado para trás. Nenhuma perda presente tem a última palavra. Versículos 2 e 3, vimos que o movimento da nova criação é de cima para baixo. Deus vem habitar com o seu povo, sem véu, sem distância, sem nenhuma mediação. A presença de Deus, meus queridos, não é um meio, a presença de Deus é o fim, é o prêmio final, é ver o nosso Redentor e Salvador face a face, é tocar nele. Esse é o prêmio final. No versículo 4, Ministério de Música, no versículo 4, nós vimos que toda lágrima será enxugada por mãos reais. Nós vimos que a morte, o pranto, o lamento, a dor, tudo isso vai passar, e que essa certeza não está ancorada no meu otimismo, mas está ancorada no Cordeiro que morreu e ressuscitou. O fim, meus queridos, que Deus prometeu, determina a maneira como nós caminhamos no presente. O fim que Deus prometeu, olhar para aquilo que Ele prometeu, determina a maneira como nós vivemos na fornalha. Josué, senti falta de Josué. Assistam o filme, meus irmãos. Embora vocês vão saber todo o final do filme aqui, mas vale a pena assistir. Josué, aquela criança, durante toda a série ela esteve presente conosco. Você viu que dentro do campo, ele obedeceu às regras do jogo. O jogo que não era jogo, na verdade. Mas ele suportou aquilo que nenhuma criança deveria suportar. E o que manteve ele no jogo foi a promessa do pai, um tanque. Você vai ganhar um tanque se você fizer tudo que eu estou lhe mandando. Foi essa crença que sustentou o Josué. O prêmio prometido, veja, o prêmio prometido determinou a maneira como ele caminhou dentro do campo. O prêmio prometido determinou a maneira como ele caminhou na fornalha. No fim do filme, Guido, o seu pai, depois que coloca ele naquele lugar que a gente viu na última cena, guardadinho ali, se escondendo, e diz, só saia quando tudo estiver silencioso, porque a guerra tinha acabado. Ele sabia que os exércitos estavam se dirigindo para esses lugares, o exército americano no caso, mas Guido naquele dia, naquela noite, Guido é pego pelos soldados, antes de se esconder também. Ele é levado na escuridão da madrugada, da noite, e ele foi morto. Ele foi fuzilado naquela noite. E Josué não soube o que aconteceu com o pai, ficou lá dentro daquele lugar, guardadinho, esperando o tempo certo. A noite passou, amanheceu o dia, Josué sai devagar do seu esconderijo, ele anda naquele pátio deserto, e ele começa a escutar um barulho e o chão começa a tremer. Ele olha na direção do barulho, esse olhar tenso, e de repente sua expressão muda. No lugar de tensão, há um grande espanto.
E ele vê avançando na sua direção um grande tanque, um tanque de guerra, real, inconfundível. O tanque para na frente do guri, de Josué. Josué está paralisado, alegre, e ele diz: é verdade, é verdade. Eis a frase: é verdade. Ele é chamado pelo soldado para subir, e junto ele sai daquele lugar. O prêmio era real, meus queridos, a promessa era verdadeira, o pai não havia mentido. Mas há um paralelo aqui interessante que a gente precisa ver. Guido, o pai, deu a vida pelo filho. Ele entrou no campo de concentração sabendo o risco. Ele construiu a esperança de Josué com o único recurso que ele tinha: criatividade, amor. E no fim, ele foi levado, ele foi morto para que seu filho pudesse sobreviver. O pai morreu para preservar o filho. Isso é natural, o pai se sacrificar pelo filho. É um amor que nos comove, é um amor que nos traz lágrimas. Mas Deus fez o oposto. Deus fez o oposto. Guido, o pai, preservou o filho à custa da própria vida. Deus entregou o filho à custa da vida dele. Ele não preservou, ele não poupou o filho. Paulo escreveu lá em Romanos 8:32: Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. O pai Guido morreu para que Josué vivesse. O pai entregou o filho para que nós vivêssemos. Inimigos dele, morreu por inimigos, fez um sacrifício. Foi esse sacrifício, meus queridos, não de um pai amoroso e limitado como Guido, mas o Deus soberano que não poupou o que tinha de mais precioso, que garantiu que a promessa do novo céu e da nova terra não é ficção, é a realidade mais sólida que existe. Há uma diferença importante também entre Josué e o cristão que sofre. Guido foi um pai extraordinário, assistam o filme, mas ele era um homem falho. Ele prometeu o tanque, mas ele não tinha noção, ele não tinha como garantir que esse tanque um dia chegaria. Ele nem foi algo de sua criatividade, mas ele construiu de alguma maneira uma esperança para o filho, porque era o único recurso que ele tinha, era amor, era imaginação, e isso foi o suficiente para salvar Josué. Mas Guido morre sem ver a promessa cumprida. O cristão, ele não confia em uma promessa feita por um homem que morre sem poder garanti-la. Não, o cristão confia em uma promessa feita pelo Deus que morreu, mas ressuscitou, e que ressuscitou precisamente para garantir que a promessa seria cumprida. A ressurreição de Cristo é a garantia, meus queridos, que a promessa será cumprida. Jesus desceu ao campo, literalmente. O Filho entrou na fornalha da existência humana, conheceu o que é fome, conheceu o que é dor, o que é cansaço, rejeição, abandono, traição, inclusive silêncio do Pai. Na cruz, Ele experimentou o que nenhum ser humano jamais experimentaria: o abandono completo de Deus, a agonia de um amor eterno interrompido, o cálice da ira de Deus sendo bebido. Ele desceu ao campo, e foi de madrugada também que ele foi levado, como Guido foi. Mas diferente de Guido, ele não ficou morto, porque no terceiro dia, meus queridos, o chão tremeu, a pedra foi removida, o que estava morto ficou vivo, com corpo real, cicatrizes reais. Mas é um nome que está acima de todo nome, sentado à destra do Pai, governando todas as coisas e garantindo que aquilo que Ele prometeu será cumprido. É nesse Cristo ressurreto, é no Cordeiro de Deus que nós confiamos. Nós depositamos a nossa fé que um novo céu e uma nova terra virão, que Deus habitará com o seu povo e que toda lágrima será enxugada. A esperança cristã não é uma ficção, não é um conto de carochinha, não é uma lenda, não é uma ficção construída por amor para proteger alguém da realidade, como dizem alguns por aí. Isso é uma coisa que inventaram para a pessoa se enganar do sofrimento. Não, a fé e a esperança cristã é a realidade mais real que existe, porque ela está garantida pelo sangue, pela ressurreição do Filho de Deus. E um dia, quando a noite da fornalha finalmente passar,
nós veremos com os nossos próprios olhos o que sempre foi prometido. Não um tanque, novo céu, nova terra, a cidade que desce, o tabernáculo estabelecido e toda lágrima enxugada. E não há outra resposta, meus queridos, porque a única resposta possível naquele momento, quando estivermos vendo todas essas maravilhas se cumprindo, não será outra senão: é verdade. É verdade. Mas antes de encerrar, preciso falar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. A história de Josué é comovente. A promessa de um mundo sem lágrimas também é bela. Mas Apocalipse 21 não fala apenas da nova criação. O livro de Apocalipse, na verdade, descreve um grande trono branco de julgamento, onde cada pessoa prestará contas diante de Deus, que é justo e santo. E a Bíblia não nos permite tratar a eternidade como algo opcional. Muitas pessoas vivem com indiferença a essas realidades, às vezes nem com ódio a Deus, mas simplesmente vivem como se Ele não existisse, como se não devesse nada a Ele. A Bíblia chama isso, sabe de quê, meus queridos? Viver debaixo da ira de Deus. É acúmulo de ira a cada dia. Imagine uma tenda onde você está debaixo de uma grande tempestade e todos os dias chove mais, e essa lona acumula água, e essa lona acumula água, e chove todo dia, mas um dia essa lona vai romper. É assim que vivem aqueles que vivem sem Deus, acumulando ira de Deus sobre si. Mas não porque Ele é cruel, mas porque Ele é justo, e Ele não pode ignorar aqueles que vivem em rebelião contra Ele. A boa notícia para você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador é que Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele o entregou na cruz. Jesus morreu não como um exemplo, meus queridos, Jesus morreu como seu substituto. Ele recebeu o julgamento que você deveria receber. A porta do novo céu e da nova terra está aberta, mas não por mérito, pela fé no Cristo que morreu e ressuscitou. Não sei, mas se hoje fosse a sua última chance, Cristo, aquele que enxugará toda lágrima, está lhe chamando essa noite. E a resposta que Ele espera de você é total rendição, porque todo sofrimento que você já enfrentou pode se tornar nas mãos de Deus o caminho que te trouxe até Ele. Mas para quem vive sem Cristo, meus queridos, a dor desta vida, ela não forma, ela não transforma, ela é apenas uma antevisão de um sofrimento muito maior. Mas para quem se rende a Ele, todo sofrimento aqui é apenas um corredor que leva à sala onde toda lágrima será enxugada um dia. Então não desperdice a sua dor, renda-se a Cristo que ressuscitou e que promete, que garante que o prêmio Ele é real. Ele é real.